Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui agora com Vanderlei Abreu, a lenda, né, Vanderlei? Eu não sei nem como te apresentar da melhor forma, se como empresário, como especialista em cibersegurança, se como ex-hacker. É tanta coisa que você faz que, Eu que eu prefiro deixar pintor, você contar um eu pouquinho. pinto, cozinheiro, já fiz até Ó, cordon bleu, tá vendo? Mas eu tive uma vida interessante até agora. 44 anos de praia. tem Bom, então vou me bastante. apresentar, se você me permitir, Por favor. rapidamente. Então, o meu nome é Vanderlei Júnior, estou com 44 anos, 44 primaveras e 45 outonos agora, caminhando para o inverno. Vou eu sou formado em mecatrônica pela PUC, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Sou bacharel em sistemas da informação também pela mesma faculdade. Tenho pós-graduação em criptografia e segurança pelo Massachusetts Institute of Technology. E disseram aí que eu hackeei a NASA quando tinha 19. Na verdade, eu comecei com 17, mas me pegaram com 19 anos quando eu invadi o Blue Mountain, que era o maior computador da face da Terra na época, que ficava no laboratório de Los Alamos. Vou pular essa parte rapidamente. E 44 anos depois, sou empresário, trabalho para a mesma NASA e para outras empresas como o Globo, a Rede Globo de televisão, fazendo o Globoplay, a NASA fazendo a comunicação de espaço profundo, Deep Space Communication, e outras empresas fazendo tanto compressão, criptografia e compressão, quanto segurança da informação. Show de bola. E você quer contar para o pessoal do que a gente vai falar hoje? De Nós cibersegurança, vamos, hackeamento cerebral? vamos falar sobre hacking de cérebros humanos. Como é que a realidade e a percepção nos próximos séculos vão ser alteradas pela informática. Isso é muito legal, né, Vanderlei? Porque a gente está falando agora de neurotecnologia e isso está trazendo um movimento novo para o nosso país aqui no Brasil, mas isso já é uma onda que vem do mundo inteiro e a gente está conseguindo caminhar junto e trazer todo esse contexto para o nosso cenário aqui brasileiro e, ao mesmo Uhum, tempo, entrar junto com o cenário global, falando do uhum, mesmo tema e mostrando o nosso potencial, mostrando o nosso conhecimento e que a gente tem perspectivas ali para estar de igual para igual, então, nos mostrando para o mundo, né, apresentando o que tá. nós temos e, ao mesmo tempo, trazendo para todo o empresariado aí brasileiro, mostrando novos caminhos que estão sendo trilhados. E dentro do cenário que a gente fala da neurotecnologia, a neurotecnologia tem avançado muito rápido e ela tem criado aí uma possibilidade de informações confidenciais que estão na minha mente serem expostas ou serem descobertas. E a gente, quando fala disso, não é nada de outro mundo, isso já acontece. E, inclusive, através de neuroimagem, a gente consegue, inclusive, fazer, dentro de um interrogatório, por exemplo, observar se a pessoa conhece ou não conhece determinada outra pessoa. Então, isso já pode ser objeto até de inquérito. E aí isso favorece mais um pensamento para a gente olhar para a questão ética. Será que esse algoritmo vai conseguir identificar de forma correta? Fala um Bom, pouquinho para a gente vamos qual a sua visão começar. disso tudo que está entrando aí no Então, mercado e vindo cada vez mais e já sendo utilizada por algumas polícias no mundo. vamos começar pela história do negócio, né? A gente começou, a arte de enganar, né? Tem um amigo meu chamado Kevin Mitnick, que fez um livro sobre isso, inclusive. Ela envolve várias coisas diferentes. Então, assim, uma coisa interessante sobre o que acontece no seu cérebro quando você mente é bem assim, quando você sabe que você está mentindo, né? Porque assim, tem gente que acredita que é verdade. E ela fantasia, faz uma fantasia inteira em torno daquilo. Eu vou falar sobre isso depois também. Por que, que há um problema nessa parte de neuroimagem? Porque você pode imaginar
uma determinada coisa e acreditar que aquela coisa é verdade. Você pode incluir em gramas, ingrams, eu não sei como é que é isso em português, não sei nem se existe uma palavra para ingram em português, mas que grama é uma parte de memória que você tem. Então, se você tem um ingram de memória que você acredita que aquilo é verdade, aquilo passa a ser verdade. Então, e você pode, inclusive, colocar isso na cabeça da pessoa. Só há muitos anos você faz isso, inclusive. A sugestão, o poder da sugestão é uma coisa incrível. Então, você pode até achar que matou uma pessoa que você nunca viu na vida, entendeu? Então, assim, existem problemas sobre isso, assim como existem outros, mas eu vou falar um pouco sobre como é que esse negócio evoluiu, né? Você tem, assim, a gente se conhece já há muito tempo o detector de mentira, né? O polígrafo, que dá através da coisas, através de funções específicas neuromotoras, inclusive batimento cardíaco, pressão, e outras coisas, algumas coisas que você tem quando você mexe, mudança de coisa nos dedos, de pressão nos dedos, certo? Sutil, você tem uma noção se o cara mentiu ou não. Mas você sabe que isso é muito falho, inclusive não é aceito. Hoje é aceito para fins de investigatórios, para eliminação, né, de possíveis suspeitos, quando você está na dúvida assim, se o cara é ou não culpado. Se ele não passa no teste do polígrafo, você já investiga ele um pouco melhor, mas ele não é aceito como prova em tribunal nenhum do mundo. É apenas uma forma de você se livrar de uma investigação preliminar, ou se livrar alguém de uma investigação preliminar. Mas mesmo assim você tem vários erros. De qualquer forma, isso foi evoluindo ao longo do tempo. Depois você teve uma coisa, ainda tem hoje uma coisa chamada ressonância magnética funcional, que você mostra imagens para a pessoa e a pessoa reage a partir dos enganos que ela tem na cabeça. Então, você consegue detectar se a pessoa é uma pessoa bipolar, se ela tem algum distúrbio mental com aquele negócio, né? E essa ressonância magnética, por fim, deu uma. Agora, você tem um escaneamento muito mais profundo, você consegue pegar partes de imagens que a pessoa está sonhando. É uma coisa muito interessante. Assim. Você consegue pegar em gramas mesmo do que a pessoa está vendo na cabeça dela, entendeu? Como se ela está vendo uma bola de beisebol, você consegue ver o cara jogando beisebol lá na cabeça dela. Assim, mas é muito rudimentar ainda. Mas o problema é o seguinte: quando você faz isso, você vê na área do cérebro que é acionado. Então, quando uma memória é um lugar, uma memória vivida, ou seja, se você observou com seus olhos aquela cena, é uma coisa. Quando você sonhou aquela coisa, ou quando você conhece a pessoa, mas está idealizando aquela situação, é uma outra completamente diferente. Você região límbica, inclusive, é a mesma região dos sonhos. Então, ela faz uma. Você tem uma diferença muito grande no negócio, você consegue enxergar aquilo. Enfim, a questão é a seguinte: como é que você passa disso para uma coisa, uma prova aceita, uma coisa desse gênero? Enfim, a primeira coisa é possível você enganar a pessoa e fazer com que ela se lembre de uma coisa como a realidade que seja mentira. Hoje já é possível, entendeu? Você é submetido todo dia a uma quantidade de informação tão grande, tão passível de uma coisa tão grande que você é sugestionado para determinada coisa. A Cambridge Analytica, ela já fez isso, né? Direcionou uma eleição inteira para o Trump. Então você consegue já hackear o cérebro ou
fazer com que a pessoa pense em determinada coisa sem nem mexer no cérebro dela necessariamente, entendeu? Seu cérebro já está sendo hackeado todo dia, com propaganda, com a sugestão. Se você olhar, é muito engraçado, se você fizer uma experiência, o seu celular, você permite que os aplicativos escutem o que você está falando, né? Acabei de abrir o Zoom aqui. Você acha que só tem a gente falando aqui? Eles não escutam nada lá do outro lado? Então, eles pegam tudo que você está falando. Se você sugestionar, olha, porra, eu vou ter um filho, preciso comprar um carrinho de bebê. Daqui a pouco você vai ver um monte de propaganda sobre carro de bebê. Você está sendo sugestionado toda hora. E aí você tem um engraçado que eu fiz uma experiência outro dia de falar isso. Deu 2 milhões e pouco de views, inclusive, esse meu vídeo com Rica Perrone. Falei, não, você está sendo monitorado 24/7. Não só pelos aplicativos que você instala, mas que a operadora instala no teu celular. Se você compra o celular de operadora, você está cheio de aplicativo aí dentro do celular. E aí, o que acontece? Você fala alguma coisa, qualquer coisa, daqui a pouco você está vendo um monte de anúncios desse negócio. Já aconteceu contigo isso? Está vendo um monte O de. tempo inteiro, né, isso acontece, né? E você sabe o que acontece? Você sabe que as pessoas, elas nem percebem isso, que falaram. Então tem Sim. muita gente que fala, eu pensei e o cara me apresentou uma coisa. Você já. Eu já tive amigas que falaram assim: nossa, é incrível, né? Eu estava pensando e acho que foi o universo que trouxe isso aqui. Eu preciso disso agora. Pois é, então, assim, a pessoa ela é tão sugestionável que ela nem vê que ela mesma estava falando com pessoas sobre isso. Ou outra pessoa falou e ela concordou e tal. Então, assim, isso se mistura dentro do cérebro dela, o que é verdade, o que é mentira, né? O que é sonho, o que é realidade. Você já está sendo hackeado o tempo inteiro, entendeu? Você não precisa nem de nenhum instrumento, nem nada. Então, aí, vamos evoluir sobre isso. Você sabendo disso, que você consegue implantar em gramas, não sei o quê, você hoje tem neurochips. Está começando agora, né? Andaram matando os macaquinhos aí, o seu Musk andou matando os macaquinhos aí para isso, mas a tecnologia está evoluindo. Você consegue hoje pegar uma parte da memória e saber exatamente o que o cara está pensando. Se o cara está pensando numa cor, qual cor a pessoa está pensando, sem ele ser sugestionado. Entendeu? Você não precisa falar nada, você fica escutando o cérebro dele. Hoje em dia você não consegue, nesse esquema, ele não é full duplex. Você não consegue implantar nada no cérebro dele. Você só consegue extrair coisas do cérebro dele. Nesse caso específico, né? Você não consegue botar em grams de memória no cérebro dele. Mas você consegue extrair. Para isso, você precisa mapear o cérebro, porque o meu azul não é o seu azul. Ele não está gravado na mesma região. Próximo, mas não é o mesmo azul. Então você tem que sugestionar ele em várias coisas diferentes, tem que fazer perguntas de controle e ver onde o negócio está, onde é que a informação se encontra. Seu cérebro é plástico, né? Neuroplasticidade. Então, às vezes, inclusive, você teve um derrame, a sua região do cérebro não é a mesma, que é a minha que guarda uma determinada informação. Então, esses chips eles são adaptáveis a esse negócio. Você precisa calibrar o chip e isso demora tempo para caraca e capacidade computacional para isso. Você precisa ter tempo e capacidade computacional para fazer esse negócio. É como se você estivesse decriptografando um cérebro, né? Se você tivesse tá decriptografando a tua região de memória.
O problema hoje é que é exatamente esse. Você sabe que o cara está sonhando, que o cara realmente não viu aquilo, mas você não sabe quando é verdade, quando é mentira ainda, com toda certeza. E talvez nunca vá saber, porque você consegue, como eu disse, você consegue sugestionar a pessoa. É isso. Então, nessa parte, especificamente, de se isso vai ser possível ou não algum dia, talvez seja, mas separar o que é verdade e o que é mentira no cérebro humano é muito difícil. Muito, muito complicado. Mesmo se você está sonhando, que você viu aquilo, aí você tem outras coisas que você usa. Por exemplo, uma pessoa, isso técnicas de interrogatório, uma pessoa, quando ela viu um crime, o ser humano ele não foi feito para mentir. Ele não é da índole dele, você não é criado para mentira. Ele já sabe que aquilo está errado. A não ser que ele ache que aquilo é verdade. Esse negócio que eu falei. Mas se ele sabe que é mentira, ele tem respostas neuromotoras muito claras. Principalmente se você mata alguém. Matar alguém é um ato tão extremo de repulsa que seu próprio cérebro nega aquilo. Então, quando você pega de supetão e mostra a foto de alguém que você matou, normalmente você tem uma reação fisiológica àquela cena. Você tem que se afastar daquela cena. Você tem já ter uma reação fisiológica daquilo, entendeu? Então, quando você está quando você está interrogando uma pessoa, mesmo que você não tenha, ou se você tiver essas outras partes, você vai ter que sempre observar essas reações dela. Por quê? Porque mesmo com você acreditando que você acreditando que aquilo é verdade, as suas reações neuromotoras não vão ser as mesmas. Se aquela memória foi implantada, ela está fora da ordem. É como se fosse um bloco de informação que tivesse desconectado dos outros. Então, você tem que fazer uma análise enorme daquilo ali. Não é só aquela situação que vai contar, é a antes, é depois, como é que ele chegou a matar a pessoa, entendeu? Então, matar é um ato extremo. Provavelmente, é, se eu fosse começar a, a fazer um detector de mentiras nesse nível de neuroscan, eu usaria a morte, porque é uma coisa que você acessa muito forte. Memórias traumáticas são muito fáceis de acessar. Então você tem um encadeamento de negócio. E o cérebro ele grava de forma organizada. Você não vai dando loucura nele, ele vai gravando loucamente o negócio. Tudo no cérebro é organizado. O cheiro linka com a imagem daquele local, que linka com a música que estava tocando, o que você estava ouvindo naquele momento. Então, tudo. Quando você acessa uma memória que é verdadeira, você tem uma porrada de coisa que vai junto. O cheiro, entendeu? Muita coisa vai junto. Quando você está sonhando, você não sente cheiro. Não lembro de nenhum sonho meu que, putz, esse cheiro aqui tá estranho. Você lembra de algum cheiro? Você sabe que você está comentando disso agora? Eu estou tentando buscar aqui na minha memória de algum Não, sonho porque com cheiro, eu realmente não não lembro. tem. Não Normalmente o lembro. sonho é audiovisual. É. Você Só. tem aquela visão de mais claro, mais escuro, né? Tá mais noite, mais dia. E você Sim, mas trouxe um ponto bem interessante que você comentou dessas conexões que o nosso cérebro faz, né? Com o uhum, local, com tudo, né? Com o cheiro, uhum, o local, toda essa cena que traz a minha memória. E a gente diz muito que o mais importante com o uso dessas neurotecnologias é a gente perceber que o ser humano ele está no centro. E nós estamos conectados a tudo. Estamos conectados é, a essa tecnologia, a gente está conectado ao nosso ecossistema, à nossa natureza, né? Nessa pandemia, né? Eu falei
A gente aqui, eu e meu marido, a gente comentou muito assim aqui em casa. A gente nunca viu as praias tão cheias, né? Quando abriu, né, para o pessoal poder sair de casa e tudo mais, os shoppings não encheram tanto quanto as praias. Sim. Então, porque E a nossa convívio, né? natureza Você pede esse conviveu, contato com a natureza, né? né? Não, pede contato com o mundo exterior, né? Você estava Uhum. trancado num lugar, você vai ficar trancado num shopping. Você vai para a praia, vai para um lugar mais amplo que você tiver, né? Eu tenho claustrofobia. Eu odeio ficar em casa. Odeio ficar perto de avião, por exemplo. Putz, eu odeio avião. Assim, tem um horror de avião. Mas tem que viajar, eu tenho que viajar, né? Não tem jeito, mas não gosto. Me sinto mal de entrar num avião. Por dois motivos. Eu não gosto de altura, principalmente alguma coisa que está voando. Você dentro a 2 quilômetros de altura e 8 quilômetros, sei lá, mais de 8 quilômetros, 10 quilômetros de altura. E, e é totalmente fechado, né? Uma coisa assim horrível. Agora que você tinha que usar máscara, então, você tinha que botar aquele troço no cara. Nossa, era um desespero viajar de avião para mim. Eu evitei ao máximo viajar de avião nesses últimos tempos por causa disso. Agora voltou a máscara. Putz, grilo. Nem para ir para São Paulo, eu vou de carro. Para mim é muito ruim. Então, assim, voltando, você tem formas, sim. E aí, o que nisso vai evoluir? Vou começar pela parte que não é cérebro. Hoje você já tem marca-passos que são Bluetooth. Você consegue monitorar e regular por Bluetooth. Você tem, um, uma senha, um número de série, você bota o número de série, você vê o marca-passo via Bluetooth. Então você consegue já acessar o marca-passo com a pessoa, ver e ajustar o marca-passo ao Bluetooth. Você imagina se alguém pega essa senha e começa a te controlar teus batimentos cardíacos, entendeu? Eu estou falando assim, já falei de dispositivos de mobile, computador, a mesma coisa. Você usa sozinho o seu computador em casa? Aqui em casa, o meu eu uso. É só seu, É só meu, aparentemente. aparentemente. Então, aqui em casa, graças a Deus, eu tenho um aqui que eu compartilho com meu filho, compartilhava com a minha esposa, agora compartilho com a minha namorada. Eu tenho um aqui que é um desktop. Cara, eu nem sei o que tem lá dentro. Eu não acesso conta, não acesso nada. Eu sei que, pô, meu filho, por exemplo, acessa um monte de porcaria. Eu tenho Family, olha que eu tenho Family Link, que eu monitoro esse negócio. Mas mesmo assim, Discord, não sei o quê, realmente você controlar tudo é praticamente impossível na internet. Você tem que controlar as coisas mais importantes. Então, eu tenho Family Link para ele, né? Agora, você não consegue controlar tudo que você acessa. E às vezes você acessa besteira. Imagina se você tivesse acessando a internet numa interface neural e nem começar a botar informação, uma informação específica no teu cérebro. Você não precisa hackear a pessoa, você só precisa orientar o que ela está vendo, entendeu? É muito pior do que jamais a gente imaginou. Para hackear uma pessoa, você precisa de senha. Você precisa só orientar o que ela está vendo. Estão ouvindo. Você não tem lavagem cerebral assim? Que a pessoa fica repetindo a mesma coisa, não é? A Você gente viu não. muito isso nessa chuva de fake news, né? O quanto isso é sugestionável e o quanto isso influencia, né? E as pessoas tomam partido e decisões e pontos de vista em cima exatamente E disso, do quanto religião, elas estão vendo. as religiões, os cultos, ritos, eles cantam, eles dançam, eles têm essa.
tem uma melodia, às vezes, com a Umbanda, etc., as religiões africanas, tem aquele negócio do tambor batendo toda hora, etc., aquele transe que se entra por causa desse movimento e tal. Você pode reproduzir isso tudo no seu cérebro assim. Ó. Você pode hipnotizar uma pessoa a quilômetros de distância agora. Entendeu? Sem a pessoa nem saber que está sendo hipnotizada. Entendeu? Isso, assim, é assustador as possibilidades que tem agora. Porque o seu cérebro não tem senha, cara. Entendeu? Então, assim, se você consegue botar uma quantidade massiva de informação direto para o seu córtex cerebral, seu neocórtex, seus engramas, né? Direto para o seu neocórtex, você não precisa de senha, você não precisa de nada para hackear um cérebro. Entendeu? Isso é que me deixa sem sono, me deixou sem sono nos últimos anos. Porque hoje você já tem uma legião de pessoas que são hackeadas cada vez mais. E o mundo está ficando desse jeito, bipolarizado, super extremista, Extremistas, né? né? Se você põe uma inteligência artificial para aprender o que é o ser humano, se comportar como um ser humano na internet, ele vira racista e homofóbico na hora. Entre outras coisas ruins, né? Então, assim, se imagina isso automatizado numa escala global, com você podendo ter acesso à informação direto para o cérebro. E você sabe que eu costumo dizer que tecnologia é área meio, né? Ela só potencializa aquilo que já vem acontecendo. Pois Então, se o é. que vem acontecendo é negativo, olha o poder da escala disso. Em contrapartida, né, se a gente for pensar quais são as alternativas que a gente tem para fugir desse cenário, né, e se garantir, porque essa chuva de dispositivos implantáveis está vindo, né, a promessa é que até 2025 isso já esteja a mercado, isso, né, seja já uma promessa de produto para o mercado, para que seja consumido. E é claro que é tentador, né? Quando alguém fala assim, olha, você vai ter um chip no teu cérebro que a gente vai poder se comunicar e fazer uma comunicação cérebro a cérebro. Olha, Wanderlei, eu e você, a gente vai poder conversar apenas com o pensamento. Isso já é possível. É Tem possível, mas eu chip, não. Tem, entendeu? O né? pior é que tem, né? Está em fase final de teste. Agora, a questão é, primeiro, ética, né? Se a gente já tem uma ética muito maleável hoje na internet, será que isso já é um passo que o ser humano consegue dar? É como se você fosse, como se ele estivesse pensando aí em células-tronco, é, engenharia genética com humanos, foi banida, né, na face da Terra. Será que esses implantes cibernéticos eles não deveriam ser pelo menos regulados, regulamentados, ou ter um código de ética muito forte? Eu acredito que, por exemplo, isso devia ser implantado em pessoa saudável, entendeu? Isso abre uma outra discussão, né, Wanderlei? O que é o perfil de uma pessoa saudável, né? A gente vai olhar quais parâmetros para estabelecer isso, porque também a gente está num momento em que, vamos pegar alguns números aí, o mundo, né, está numa crise de ansiedade e depressão. As taxas de suicídio subiram, então, eu acredito que, assim, além da questão da discussão da ética, que aí eu acho que a gente está num outro nível de discussão, mas falando de neuroética, onde a gente começa a falar de neurodireitos, né, e da privacidade, da minha privacidade mental. Eu quero ter controle sobre a minha mente, sobre os meus pensamentos, e quero que isso seja de propriedade minha, né, à Isso, medida que a isso gente você já começa não a tem dividir mais, né? isso.
Isso você já não Mais tem ou mais. menos, né? Isso é Assim, uma a gente ilusão, tem assim. ainda Porque o você, livre-arbítrio a gente nunca teve, né? Isso já se é você comprovado. verbaliza alguma coisa, todo mundo já sabe no mundo. Ou pelo Exato, menos o grande irmão já está sabendo. Entendeu? Então, assim, exatamente. isso vai ficar exacerbado. Eu acho, é isso que eu Isso, disse para você. A minha opinião sobre isso é que isso tinha que começar com pessoas que efetivamente precisassem desse tipo de implante, né? exato. Para doenças, Alzheimer, né? pessoas com doenças neurodegenerativas, entendeu? Que aí realmente aceleraria. Você tem hoje implantes, neuroimplantes, que diminuem o Uhum, Parkinson, né? Diminuem bastante o Parkinson, a parte de tremem, de tremer, né? uhum. Os espasmos, né? Então, Que é a assim, promessa inicial, né? Mas a gente vê também que já vem sendo criado aplicações para a área militar. sim, mas isso eu nem vou entrar em questão, né? Porque, pô, isso aí, você É muito controlar um pano para drone com seu discutir, né? cérebro, você controla quatro, tem cara que controla quatro, cinco drones com o Neuralink, cara. Neuralink, tu imagina, o cara com quatro telas na mão, controlando quatro drones, matando a pessoa soltando coisa com a força do pensamento. Deus me livre, isso dá até coisas, entendeu? Isso É, realmente é uma distopia incrível. Eu prefiro acreditar que isso vai ser, em algum momento, isso vai ser regulado muito, igual a Convenção de Genebra. sim. Você também tem arma química, você tem arma nuclear e tal, e ninguém usa. Porque, você imagina, se você começar realmente. Assim, a própria internet, a própria regulamentação da informação, ela tem que acontecer em algum momento, entendeu? Porque, assim, a verdade é que a gente tem nem confunde democracia com anarquia, né? Total e absoluta. Então, você hoje pô, fala um monte de besteira e tudo bem. Não pode. A liberdade de informação tem limite, que é o direito do outro, né? De exercer, ao direito à verdade, o direito de receber a informação verdadeira. Então, você, hoje, se você massifica isso de noite. É muito legal aquele negócio do Matrix, pô, o cara pega, bota um disquinho, caraca, I know Kung Fu, né? Conhece essa, né? Pô, aprendi Kung Fu. Pô, sonho de qualquer um, né? O problema é que, pô, Tentador, né? você tem Completamente o... tentador. Agora, você tem, por exemplo, aquele... Como é que é o nome daquele filme, O Demolidor? Não é esse? Com o Wesley Snipes e o Sylvester Stallone, que o cara aprende a matar em requintes, matar com requintes de crueldade e outro aprende a tricotar. Então, é aquilo, você tem que tomar muito cuidado com isso. Até qual informação você vai dar para que pessoa, entendeu? Porque, assim, acesso livre à informação pode ser a causa da derrocada total da humanidade. Hoje você precisa de um determinado dom, precisa de acesso à informação. Para você construir uma bomba nuclear, você precisa de anos estudando. E essa informação não é dada para qualquer um, né? Entendeu? Então, quem consegue construir uma bomba nuclear, todo mundo sabe contar nos dedos. Por isso que uma vez me perguntaram, cara, você não viu nada na NASA? Tinha várias máquinas na NASA e tal. Eu falei, meu irmão, se tivesse a fórmula de uma bomba atômica na tua frente, você ia saber? Não faço ideia, entendeu? Se eu tive se alguma informação importante passou pela minha vista, como é que eu vou saber? Não ia estar lá, olha, arquivo com fotos de aliens número 362, entendeu? Clique aqui para saber mais sobre os reptilianos. Não ia ter isso lá. Então é a mesma coisa. Você ter acesso livre a determinadas informações de grau militar é extremamente comprometedor, entendeu? E o cérebro tem uma capacidade, cada cérebro tem uma capacidade diferente também, de armazenação, de armazenamento, de cognição, entendeu? Como é que você frita o cérebro do cara? A gente não sabe direito como é que esse negócio funciona.
Então, eu prefiro acreditar que, nesse começo, ela vai ser usada apenas e tão somente para fins médicos, para pessoas que efetivamente precisam disso. E, eventualmente, dada uma regulamentação séria, forte, para outras questões mais específicas, entendeu? E que esses chips eles têm algum tipo de filtro para que não se aproveitem, né, dessa, dessa interface neural para meter um monte de fake news na tua cabeça. Pior é que você perde, inclusive, pô, é horrível isso. Você perde. Eu experimentei, não o Neuralink, mas uma coisa similar. Você perde até noção do tempo, sabe? Tipo, o tempo passa diferente para mim e para você. Pra todo mundo é uma percepção temporal, é uma coisa pessoal, entendeu? Depende de uma porrada de coisa. Qual é a sua taxa de quanto você grava de imagens por segundo? Tem um monte de informação que você perde sensorialmente, etc. E aí, às vezes, aumenta, diminui, dilata quando você está muito ocupado, o tempo passa mais rápido, né? Então, assim, quando você está absorto, ouvindo música, quando você está jogando videogame, quando você está numa atividade muito repetitiva, o tempo passa mais rápido. Você, o cara pode controlar a tua noção temporal, entendeu? Isso é muito bizarro, horrível. Porque ele pode incutir uma porrada de coisa em questão de segundos que para você pode parecer anos, em gramas, né, dentro do seu cérebro, que para você foram segundos, quer dizer, que passaram a ser segundos por esse engrama, e para você foi uma vida, sei lá, exagerando, mas realmente até a percepção de tempo você muda para você, entendeu? Então, realmente é uma coisa que a gente precisa analisar com calma nos Uhum. próximos anos. É, a parte ética do negócio é muito importante para você definir barreiras, estruturas, bloqueios nesse tipo de chip. Você perde um pouco, se você botar esse tipo de filtro, você perde um pouco a garantia da privacidade. Uhum. Então, tudo isso precisa ser pensado antes de você comercializar esse chip para pessoas que não precisam, entendeu? O que a Porque gente se você precisa, não tem jeito, aí você vai ter que acaba se sendo útil, submeter. né? É útil, é inevitável para você. O Alzheimer, se você está com Alzheimer, quer esquecendo tudo ou te levar uma vida normal? Aí não tem nem discussão Exato. possível. Mas no caso de uma pessoa normal, é muito complicado hoje você dizer, não, vamos partir para cima, a ciência sobre tudo e tal. É bem complicado. Eu hoje não vislumbro, assim, particularmente, sem passar pela perda de privacidade, uma interface neural que você possa ter com toda certeza que você não vai ser bombardeado por problemas e mais problemas e tal. Isso, porra, abre um leque de problemas absurdo. A Rússia hoje tem uma discussão grave sobre isso, porque ela hoje está implantando. Tem uns testes, né, principalmente militares, sobre essa tecnologia. Então é bem. Mas a Rússia, pô, a gente espera que a Rússia é brabo. De vacina. Vacina, olha, o que a gente vai testar? Não, a gente não vai testar, não. Vamos embora, vamos meter a vacina em todo mundo aí, igual. Se morrer, morreu. Entendeu? Então, assim, a gente não espera muita ética do pessoal lá do Putin. Então, não sei exatamente qual é o. Você tem, né? Você vai ter sempre o mercado negro, biohack também, Sim. Mas o que a entendeu? gente tem observado, assim, é que isso é tudo tão novo,
né? E quando as coisas são muito novas, você tem um lado, você tende a bipolarizar, né? Porque você tem a turma do, pô, que legal, vamos que vamos. Nossa, vai virar Matrix, né? Isso vai ficar super legal. Vou ter um chip que daqui a pouco eu vou estar aprendendo, né, a tocar piano como ninguém, porque eu aprendi isso super rápido. Não é bem assim. E você tem um monte de implicações éticas que às vezes as pessoas maqueiam, passam por cima, né? Porque tem um produto que quer pôr à venda. Então, acho que É, o caminho, né, que a gente vem buscando aqui dentro do WNF é esse da discussão, para a gente trazer à tona esses temas que parece muito como ficção científica, mas não é. Nós estamos falando de realidade. Nós estamos falando de produtos, de dispositivos, wearables implantáveis, que já estão no mercado, que já estão disponíveis na prateleira e que alguns estão em fase final de testes em humanos. Então, isso tudo está chegando e tende a chegar muito rápido, né? Quando a gente pensa nos wearables, o preço médio caiu 48 vezes nos últimos 3 anos. Então, isso tende a marginalizar, assim como o celular antigamente era algo inacessível, hoje qualquer pessoa tem. Então, a gente entende que também é um futuro que está chegando para todos. E esses conhecimentos sobre o cérebro, eles estão chegando cada vez mais. E aí, quem conhece mais, né, acaba tendo mais informação e se há ali mais ética e até eu diria um pouco de bondade ali, né, e honestidade por trás, você consegue fazer um bom uso. Algumas pessoas vão se aproveitar desses conhecimentos para trabalhar de uma outra forma. Então nam a gente et precisa ipsa se ciência, conhecer cada vez mais, né? nam et ipsa ciência potestas est. Aquele que detém o conhecimento detém o poder. O problema é esse. Você está falando de ser humano, né? Não está falando de santos católicos ou outros santos de outros budistas. Você está falando de ser humano. Né? Uma chance de dar ruim é assim, 99,999%. Entendeu? Eu Acho acho que que antes de ir para o mercado, essa discussão tinha que ser violenta. Como qualquer mas você tinha que ter uma lei de cibersegurança, principalmente nessa parte de wearables e tal. A gente já tem LGPD, mas não sei se aplica a LGPD, esse tipo de não. dispositivo, porque você está dentro do teu cérebro, isso é uma coisa muito. É um direito personalíssimo que se chama, porque você está dentro do cérebro do cara. Mais do que isso é impossível, entendeu? Então Uhum. você está hackeando o cara, o direito dele de ser. É a coisa mais. É pior do que estupro, de qualquer outra coisa. Você está acabando com a personalidade da pessoa, entendeu? Está incutindo, está controlando o que a pessoa é, né? Então Hamlet acaba respondendo, não ser. Não ser ou não ser, não ser. Você passa a ser um não ser. O que é ruim demais, né? Você pensa assim, em termos de sociedade, está criando uma coisa meio distópica. A não ser que haja alguma coisa que barre isso, ou que modifique esse tipo de tecnologia e a gente possa crer que aquilo ali é seguro. Eu não boto no meu cérebro, você pode ter certeza disso. No É meu, por aí mesmo. Mas acho que a discussão é essa e ela é muito sadia, porque quanto mais a gente trouxer essa discussão para a mesa e para a sociedade e para as pessoas entenderem que assim, isso está chegando, está muito perto, nós estamos na década do cérebro. Então, nós vamos enxergar agora, até 2030, muita coisa vindo de maneira muito rápida para todos nós. Então, os conhecimentos 2050, da. Oi? desculpe te interromper, 2050, segundo a lei de Moore, é o ano em que basicamente, mais ou menos, um ano em que a capacidade computacional se equivalerá à capacidade computacional do cérebro. Então você ainda tem esse negócio de transferência de engramas para a máquina, como é que a máquina vai se entender, como é que você vai se entender com a máquina, uma máquina que tem noção de self. Realmente é complicado. Você está falando de um ser humano para outro.
e de um ser humano para uma máquina, entendeu? Você ter a capacidade de se comunicar com uma máquina como se fosse um ser humano. Hoje eu já vi casos de gente se apaixonando por bots, entendeu? Então, assim, você se imagina. Tem até um filme, né, que fizeram sobre isso, se eu não me engano, É é mesmo? Her, o nome do filme, que ele se Não, qual é o apaixona nome? pela IA, né? Yara. Então, assim, Pela você IA, pela imagina. inteligência artificial, porque ela Hum, conhece ele melhor do que qualquer pessoa. pois é, você Eu, imagina isso. Coisa doida, você, um olha, imagina casamento que homem-máquina. Será que pode? Vai poder? Já tem vários tipos de casamento diferentes. tomara que não, né? Tomara que não Ideologia haja de esse ser humano que gênero, autorize isso. ideologia de gênero abarcando gêneros digitais. Olha, É, dá para a hein? gente ir bem Não, pô, longe. você, Mas a gente né, tem não um é? outro ponto que é bem interessante, que assim, aonde a gente vai parar com tudo isso? Eu acredito que a tecnologia ela não regride, né? O pessoal falava mal da TV lá atrás, hoje todo mundo tem TV. Falava mal do rádio, hoje todo mundo tem rádio. Então, assim, a tecnologia ela foi evoluindo, celular, todo mundo com celular, computador tá aí também. Até os Não quer dizer aplicativos, né? necessariamente, se eu falo sempre isso, o fato da tecnologia evoluir não significa necessariamente que é um progresso para a humanidade, Isso também é entendeu? outro fato. Em Mas eu acho, compensação, a gente está cheio de doença que não tinha antes, sim. entendeu? Porra, tinha uma quantidade de míope por causa de tela, não está no gibi aí. Então, a tecnologia não evolui no mesmo ritmo que o ser humano. Exatamente, Então, aí é que eu queria chegar. Acho talvez que a ela gente seja precisa deletéria a agora, você, é, entendeu? É a isso que eu gente vai falo sempre, precisar de agora, implantes, esses negócios. Acho que chega desculpa, uma hora que a continue. tecnologia superpassa tanto o seu corpo, sua capacidade fisiológica, que você tem que pensar se ela é boa ou se ela é ruim para você, né? Exato. É isso mesmo, trazer ela para o seu pessoal e entender como que você integra isso no seu dia a dia. E se Exato, isso faz exatamente. sentido ou não para a sua vida, porque tecnologia, de novo, é área meio. Qual é o meu princípio? Qual é o meu fim? Para Exato. ver se faz sentido eu utilizar esse meio. E a neurotecnologia, ela não é diferente. Ela também é meio. Eu preciso ter uma visão inicial, eu preciso ter um propósito para aquilo que eu estou fazendo, né? Eu tenho um propósito de criar esse objetivo e chegar em tal lugar. Então, eu vou utilizar essa neurotecnologia para facilitar o meu caminho, mas ainda é área meio. Então, a gente precisa ter essa visão clara desse propósito e da nossa humanidade, das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, porque a gente vai poder ser cada vez mais humano, mas à medida que a gente se conscientiza cada vez mais de quem nós somos. Humano, demasiado humano, eu dizia Nietzsche. Pois é. A gente vai acabar matando Deus também. Muito, né? Deus está morto e nós o matamos. Parece nessa do Nietzsche, né? Pois é, Gott ist tot. Mas é realmente, a gente está a gente está matando, massacrando Deus todo dia. Tá brabo. Eu não sou, assim, eu tenho religião, tenho uma minha própria religião, porque minha família é muito sincrética, eu tenho de tudo lá, eu acredito em Deus, e a gente está chegando a um ponto aí que complicado. Será que ele espera isso da gente? Estou sendo agora filosófico, né? Não Deus, Deus, né? Deus, humanidade. Será que está chegando a um ponto que a gente está realmente entregando a nossa humanidade, nosso espírito humano, né? E nos tornando um pouco demasiado tecnológicos, lógicos. E conhecimento está chegando num momento em que você acaba com a emoção, acaba com a ética, acaba com tudo, entendeu? Em nome do progresso tecnológico, será que isso vale a pena? Eu vivo de tecnologia, eu respiro tecnologia desde que eu existo. E mesmo assim eu começo a me perguntar
qual é o limite disso, entendeu? O que a gente está esperando do futuro. Porque, assim, no final das contas, a gente vai ser superpassado pela máquina. Você está falando de interface homem-máquina, mas de repente, daqui a, sei lá, 100, 200 anos, você não vai precisar nem de corpo, entendeu? Vai ser uma entidade, a gente pode ser um monte de entidade virtual dentro de uma mente. Ou não, se você quiser, você já tem nanobots reproduzindo, sendo reproduzidos, né? Você vai ser meio homem, meio máquina. Tem muita gente que passa, né? Tem um livro, Homo Deus, se não me engano, que diz que a gente, na verdade, no final das contas, todo mundo vai se tornar um híbrido, né? Não tem, a gente não vai ter distinção entre o homem e a máquina. E a máquina vai ter sentimentos, a gente vai continuar preservando esse nosso lado humano, a gente vai virar uma entidade completamente diferente, com valores diferentes. A gente está num momento muito crítico da humanidade. Os próximos 100 anos vão definir o que nós vamos ser os próximos 1 milhão. Então, assim, em termos gerais, eu acho que a gente está Eu num tô. crossroads, É entendeu? isso. E as interfaces humanas são o começo desse negócio. É o começo de uma evolução que pode estar muito errado ou dar muito certo. Eu sou uma otimista, viu, Vanderlei? Eu acredito que a gente tem essas neurotecnologias e que a gente, com isso, vai conseguir estar mais presente, porque à medida que a gente começa a treinar um pouco o nosso cérebro, a gente também consegue voltar um pouco, baixar um pouco a poeira e serenar a nossa mente, porque tudo que a gente vive ali no dia a dia, muitas pessoas acabam se estressando demais e ficando numa correria, principalmente quem mora em grandes centros. As cidades, né, as grandes capitais, elas são mais estressoras, elas causam muito mais estresse nas pessoas. E esses dispositivos, eles também podem nos ajudar a nos voltar mais para si, a melhorar nosso estado interno e trazer a gente mais para o eixo. E eu acredito que quando as pessoas estão mais calmas, mais serenas, elas conseguem se perceber melhor. E com isso, elas conseguem viver melhor. E eu acredito que isso fará com que a gente tenha um novo salto de, enquanto sociedade, para termos uma sociedade mais tranquila, mais, não diria mais serena, né? Mas com um pouco menos de estresse e, ao mesmo tempo, um pouco mais lúcida para o que está acontecendo. Porque eu acho que o que falta muito ainda, e a gente tem um longo caminho pela frente, é a gente conseguir perceber o que está acontecendo à nossa volta. É incrível como às vezes você anda numa rua e as pessoas te atropelam, elas não percebem que você está ali, porque é cada um focado no seu próprio universo e cada mente ali é um grande universo, e ela não percebe o que está acontecendo ao redor e não consegue se conectar no momento presente. E esses dispositivos, esses wearables, e aí saindo um pouco da linha dos implantáveis, dos chips, e vindo mais para a linha dos vestíveis, né, dessas neurotecnologias vestíveis, que já estão muito presentes aí, que com US$ 300 você compra um dispositivo qualquer e Sim, consegue trabalhar com isso, já está super disponível, acessível para muito todos. disponível. Sim, Então, isso vai fazer com que a gente consiga entrar um outro patamar de evolução à medida que eu começo a ter uma percepção melhor de quem nós somos. Porque aí eu parei, eu olhei, eu consigo perceber o que está ao redor. É mais ou menos quando a gente chega correndo para algum compromisso e você, naquele momento, toma um chá de cadeira, né? Senta lá, uhum. espera e você para e começa a olhar o que tem ao seu redor. Se a gente chega completamente atrasado, você entra no seu compromisso e você nem percebe por onde você passou. Agora, se você é obrigado a parar, a sentar, você consegue ir. E muitas pessoas não conseguem meditar, né? Então, esses dispositivos vão ajudar muito, principalmente essas pessoas que não Sim. conseguem fazer uma meditação, mas conseguem jogar um jogo. Você quase descreveu duas coisas aí. Manda. Rivotril, Rivotril, né? Você vai ter um chip da felicidade. Você tem uma Happy Pills, né? As pílulas da felicidade, você vai ter um Vai chip da virar felicidade. produto isso, hein? E o soma do admirável mundo novo, né? Todo mundo feliz,
Então, ô, se você quer a felicidade, implante um chip no seu cérebro. Não estava falando da parte do chip ainda, estava ainda nos wearables. Hum, não sei. Bom, os wearables realmente, né? Você para observar o mundo. Aí eu Uhum. falo, porra, caguei para esse relógio. Eu vou, porra, preciso comer primeiro antes de admirar o mundo. Vou dar comida para meu filho, vou admirar o mundo. Pego o relógio, quase que eu taquei o relógio hoje, outro dia. Ele mandou admirar o mundo. Vou admirar o mundo o quê, caraca? Tô aqui ferrado da vida, cheio de trabalho para fazer, tu me manda admirar o mundo, caraca. Porra, não tá vendo que minha pressão tá lá no 15º do segundo grau? Tô lá todo hipertenso, a porra do relógio me manda admirar o mundo, eu quebro ele. Não, mas eu entendo o que você está falando, acho que é válido. A questão é que você passa a quem é que você aí você tem uma outra questão que eu acho que depois, a gente pode entrar outro dia em outra ocasião, que é você segregar as pessoas que não têm, né, o chip, entendeu? As pessoas que não são zen, que não usam o chip, que decidiram não usar o chip, você acaba segregando elas, né? Você acaba tendo uma sociedade com chip e uma sociedade sem chip. Isso também é complicado. Enfim, temos muitas questões a resolver. Temos uma longa discussão pela frente ainda, né? Mas nosso tempo está chegando. Foi uma conversa tão gostosa e passou tão rápido. Pois é. Mas eu queria que você Vamos fazer deixasse mais aí. vezes. Vamos e, por favor, eu queria que você deixasse aí agradecer a todos que ficaram com a gente até agora, até esse momento. Queria que você também trouxesse suas considerações finais aí, Vanderlei, para a gente Vamos deixar para o lá. pessoal. Eu agradeço muito o convite. Gostaria muito de estar aí nas próximas edições, discutindo e vendo os progressos, né? À medida que a gente está tendo esses progressos, vamos discutindo eles. Acho muito interessante, como disse, a gente está numa encruzilhada da humanidade e nós fazemos parte de quem vai decidir o futuro dela, né? Como formadores de opinião e como cientistas. Então, precisamos muito desse tipo de fórum para discutir esse tipo de evolução. Agradeço todo mundo que está aqui até agora vendo esse, essa live aqui. E vou deixar aqui meus contatos: WJA Vanderlei Abreu JR no Instagram, em todas as redes sociais. Vocês podem me encontrar caso queiram tirar alguma dúvida ou debater algum tema. Obrigada, Vanderlei. Pessoal, até mais. Vamos para a próxima. Vanderlei, de novo, muito obrigada pela generosa contribuição aqui, tanto conhecimento, e com certeza a gente vai ampliar essa discussão fora do fórum, porque esse movimento está só começando e a gente tem uma longa jornada ainda pela frente, para que a gente realmente possa construir essas pontes e essas visões, a gente precisa cada vez mais de pessoas como você, e como você que está aí também nos vendo e que se interessou pelo tema, por favor, junte-se a nós nesse grande movimento. Tchau, tchau.